Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã se encontra em João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Diz assim: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Glória a Deus por essa palavra. Irmão, essa passagem é Jesus conversando com Nicodemos. E Nicodemos, ele era um homem perito na lei. Só que Nicodemos não compreendia essas coisas. Tanto é que Jesus falou para Nicodemos: se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos pega e fala: Senhor, como pode o homem sendo velho tornar novamente para o ventre da tua mãe? Aí Jesus pega e fala: Nicodemos, não é esse nascimento que eu estou relatando. É o nascimento da água e do Espírito. Aí o que me chama a atenção é esse versículo que Jesus vai citar para Nicodemos. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora entenda isso aqui, irmão, pelo amor de Deus, olha que forte. Jesus disse que todo aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Percebe-se que quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, já não tem mais uma direção, já não tem mais um destino. Agora entenda isso aqui. Em Lucas 3, 21, diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e veio do céu uma voz que dizia: você é meu filho amado e quem me agrada. Agora entenda isso aqui. Em Lucas 3, Jesus ele é batizado por João Batista. Então percebe que ele vai descer na água. E Jesus disse que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Entende isso aqui? Jesus ele é batizado por João Batista. A Bíblia diz que quando ele desce as águas, o Espírito Santo desce sobre ele. Aí em Lucas 4, no capítulo adiante, vai dizer assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Agora pega, olha que tremendo. Jesus disse que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele está falando acerca da água, do nascimento da água e do Espírito. Percebe que Jesus, ele nasceu da água e do Espírito. E quem é que conduz ele para o deserto? O Espírito. Porque Jesus agora é como vento, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. É o Espírito que guia ele. Olha o que está escrito em Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Percebe que é o Espírito que vai conduzir Jesus para o deserto. Não é Jesus que quer ir, é o Espírito que guia ele. É o Espírito que vai tomar a direção dele. Por quê? Porque agora que Jesus entregou a vida, se batizou da água do Espírito, é o Espírito que vai guiar ele. Porque agora ele é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Nem é ele que deseja ir, é o Espírito que guia ele. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se batiza da água do Espírito, você já não vai para onde quer, não fala o que quer. Você já não pode fazer suas próprias vontades. Porque quem passa a te guiar agora é o Espírito. Você agora é como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Eita, glória a Deus. Percebe? Você já não tem mais o livre-arbítrio, você já não tem mais. Não é você que faz suas escolhas. Quando você se batizou da água do Espírito, é o Espírito que tem que guiar você. Não é você que tem que se guiar. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: quem é carne, quem é Espírito é Espírito. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Está entendendo isso aqui? Quando você entregou sua vida para Jesus, você já não pode fazer o que você quer, já não pode falar o que você quer, já não pode ir para onde você quer. É o Espírito que guia, é o Espírito que dirige. Aleluia. Percebe que Jesus nasceu da água do Espírito. Agora ele é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. É o Espírito que vai conduzir ele. É o Espírito que leva ele para o deserto. Olha que forte isso. Sabe uma coisa que eu acho tremendo, irmão? Olha que tremendo. Em Lucas 4, versículo de número 13, diz assim: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou de Jesus até o momento oportuno. Agora entenda isso aqui. No versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e sua fama percorreu por toda aquela região. Ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Olha que tremendo. Antes da fama de Jesus se espalhar por toda a Galileia, primeiro Jesus passou pelo deserto. Olha que forte isso. A fama de Jesus percorria por toda a Galileia. A Bíblia diz que ele ensinava na sinagoga e todos elogiavam. Então percebe, antes de ter fama e antes de ter elogio e aplauso, primeiro passou pelo deserto. Sabe o que eu acho tremendo? Sabe o que Deus me ensinou nessa palavra? Percebe que o ser humano, ele é apto para poder ver resultado, mas não enxerga processo. Percebe que a Bíblia diz que todo mundo elogiava Jesus, todo mundo se admirava com o ensino de Jesus, todo mundo ficava maravilhado com Jesus,
mas ninguém viu Jesus passando pelo deserto sendo tentado pelo diabo. Então percebe que antes de ter elogio, antes de ter aplauso, antes de ter aprovação dos outros, primeiro Jesus passou pelo deserto. Porque o ser humano ele enxerga resultado, mas ele não enxerga processo. Percebe que Jesus ele era elogiado por todos. Certa vez, Jesus ele vai explicar o que acontece com uma pessoa quando o espírito imundo sai de uma pessoa. E Jesus disse, quando ele expulsa o demônio de um homem, ele disse assim: o espírito imundo, quando sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos e seco, e não encontrando descanso, ele diz: voltarei para a casa de onde saí, e encontrando a casa arrumada e vazia, traz consigo outros 7 piores. O estado daquele homem é pior do que o primeiro. Certa vez, Jesus ensinando acerca disso, uma mulher ouve o ensino de Jesus, e ela diz: Senhor, feliz é o ventre que te concebeu, e o seio que te amamentou. Percebe que ela vai ficar admirada, ela vai falar: Senhor, feliz é o ventre que te concebeu, e o seio que te amamentou. Aí Jesus pega e fala: muito pelo contrário, felizes os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Aleluia! Glória a Deus. Percebe que a mulher vai ficar maravilhada com o ensino de Jesus. Então percebe que antes de Jesus ter elogio dos outros, antes de Jesus ter aprovação dos outros, primeiro ele passou pelo deserto. Aleluia. Porque tem pessoas que vê a gente pregando, vê a gente ministrando, mas ela não tem noção do que a gente passa, não tem noção da luta que a gente passa. No deserto ninguém vê. Deserto, irmão, é só você e Deus. E as lutas, a dificuldade. Porque o ser humano ele é apto para poder enxergar resultado, mas ainda não enxerga processo. Você quer ver uma coisa? Se hoje você aparece com o carro do ano, todo mundo fala: ô irmão, tá podendo, mas ninguém vê você trabalhando, ninguém vê você pegando no pesado. Tá entendendo? Porque o ser humano é apto para poder ver resultado, mas não enxerga processo. Aleluia, glória a Deus. Então antes de você enxergar resultado na vida de alguém, primeiro lembra dos processos que ele passou, lembra do deserto que ele enfrentou, lembra do espinho que ele enfrentou. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz: todo aquele que se exalta é humilhado, mas todo aquele que se humilha é exaltado. Então percebe, quem se humilha é exaltado, quem se exalta é humilhado. Então quando você vê uma pessoa lá em cima, primeiro vê a humilhação que ela passou. Lembra, não é só porque está lá em cima que de fato ele está se exaltando, não, primeiro ele se humilhou. Olha o que a Bíblia diz: todo aquele que se humilhar será exaltado. Olha que forte. Então percebe que primeiro a humilhação, depois a exaltação. Aí quando você estiver lá em cima vai ter gente que vai falar: está se exaltando, quer se aparecer. Mas lembra que primeiro teve humilhação. Aleluia. Então antes de enxergar alguém lá em cima, lembra das lutas que ele passou, lembra das dificuldades, dos desertos da vida que ele enfrentou, lembra dos espinhos, das renúncias. Aleluia, glória a Deus. É o que me chama a atenção, irmão. Olha que interessante, no versículo número 14 diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e sua fama percorreu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Olha que tremendo, Jesus no poder do Espírito percorreu pela Galileia e ensinava a todos. Então percebe, Jesus ensinava no poder do Espírito. O Espírito Santo que capacitou Jesus para ele poder pregar e ensinar. Por isso que Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Não tem como, irmão, você pregar, não tem como você ministrar sem estar cheio do Espírito Santo, não tem como. Primeiro ciência do Espírito Santo, depois abre a boca e fala. Porque é no poder do Espírito. Sem o Espírito Santo não tem como. Não adianta pregar vazio, não adianta falar vazio, não adianta. Percebe que Jesus fala no poder do Espírito, ensinava no poder do Espírito. Aleluia, glória a Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Por isso que Jesus ensina para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Percebe, o discípulo não estava pronto ainda para poder sair. Por isso que Jesus fala: fica em Jerusalém, até ser revestido do alto. Quando receber revestimento e poder, sai para pregar. Aleluia. Porque o Espírito Santo primeiro te capacita. O Espírito está pronto, mas é você que não está pronto. Jesus ele disse o seguinte: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então percebe, o Espírito está pronto, mas é você que não está pronto. Então por isso que o Espírito Santo te capacita. Por isso que o Espírito Santo te ensina. Por isso que é necessário o deserto, para ele te ensinar, para ele te lapidar, para ele te forjar. Tá entendendo? Olha que forte. Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então percebe, o Espírito está pronto. Só que é você que não está pronto. Você quer prova disso? Você lembra de Saul? Em 1 Samuel capítulo número 10, a Bíblia diz que Saul, ele vai ser ungido a rei. Aí o que me chama a atenção é que quando Samuel unge Saul como rei de Israel, a Bíblia diz que foi herança do povo, a pedido do povo, que Saul foi ungido a rei. Aí o que me chama a atenção é que Saul, ele vai ser instruído por Samuel. Samuel vai dizer assim: ó Saul,
Você vai encontrar um grupo de profeta que vai estar tocando e adorando. Você encontrará eles, profetizará com eles, depois será mudado em outro homem, e depois o Espírito do Senhor descerá sobre você. A Bíblia fala que aconteceu que no momento em que Saul virou para se despedir de Samuel, Deus mudou o coração, e todos esses sinais aconteceram. Olha o processo que Saul passou. Percebe? Quando Saul andou com os profetas, ele profetizou. Deus mudou o coração de Saul. Depois o Espírito desceu sobre Saul. Então percebe, o Espírito está pronto, mas é Saul que não está pronto para receber. Por isso que foi necessário ele andar com os homens, com os profetas para profetizar. Foi necessário Deus mudar o coração dele, para depois ele receber o Espírito Santo. Percebe que o Espírito Santo só desceu sobre Saul quando Saul primeiro foi mudado de outro homem. Andou com os profetas para poder profetizar. Depois o Espírito Santo desce. Então percebe, o Espírito Santo está pronto, mas é Saul que não está pronto. O que Deus tem para você está pronto, mas é você que não está pronto. Por isso que Deus te leva para o deserto, para te ensinar. Percebe que Jesus, antes de ele dar início ao ministério, antes de ele começar a pregar, primeiro ele passou pelo deserto, para depois começar a ensinar. Porque deserto é lugar de primeiro você se ensinar, para depois se ensinar os outros. Aleluia, glória a Deus. Tá entendendo isso aqui? Deus jamais vai te dar um ministério, Deus jamais vai te dar algo sem primeiro te preparar. Eu digo mais, o deserto que você enfrenta não é para te matar, é para te preparar, para te forjar. Percebe que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que Jesus está cheio do Espírito Santo. E Jesus vai sair do deserto vitorioso, porque ele está cheio do Espírito Santo. Jesus ali, irmão, ele é Deus, mas também foi homem. Ali Jesus foi provado como homem. E ele venceu o diabo como homem, porque ele está cheio do Espírito Santo. Aí percebe que Jesus, ele começa a iniciar o ministério dele na Galileia, começa a ensinar. Olha que tremendo. Olha que forte isso. Está entendendo por que é necessário o deserto? A Bíblia fala também que João Batista, ele crescia e se fortalecia no deserto, até o tempo devido ser apresentado a Israel. Percebe-se que João Batista crescia e se fortalecia, até o tempo ser apresentado. Então primeiro, antes de Deus apresentar ele para o povo, primeiro Deus fez ele crescer e se fortalecer no deserto. Porque quando Deus te apresentar, primeiro você vai crescer e se fortalecer no deserto. Quando Deus te colocar diante do povo, tem gente que vai ficar admirado. De onde vem essa sabedoria? De onde vem esse... Eita glória! De onde vem esse conhecimento? Você vai dizer, eu estava no deserto com Deus, e esse é o tempo de se manifestar. Eita glória a Deus! Aleluia! Percebe que Jesus, ele era elogiado por todos. Só que ninguém viu ele no deserto. Quando Deus te colocar diante do povo, tem gente que vai ficar admirado. Eu não sabia que você pregava assim, eu não sabia que você ensinava assim. Aí você vai dizer assim, eu estava no deserto com Deus. E foi no deserto que ele me ensinou e me fortaleceu. E hoje é o tempo de ele se manifestar na minha vida. O que você está vendo aqui é resultado de deserto. Aleluia, Jesus. Eu acho tremendo que Deus coloca a gente no deserto não para nos matar, mas para nos fortalecer. Talvez você está no deserto. Talvez você está enfrentando o deserto. Deserto não tem ninguém, é só você e Deus. E eu louvo a Deus que a gente passa pelo deserto. Porque o deserto ele nos fortalece. O deserto nos ensina. Percebe que Jesus não estava sozinho no deserto. O Espírito Santo estava com Jesus no deserto. Deus jamais vai te deixar sozinho no deserto. Deus te leva para o deserto. No deserto, irmão, a palavra já fala deserto, não tem ninguém. Mas Deus está contigo nesse deserto. Percebe que o Espírito Santo que levou Jesus, foi o Espírito Santo que estava com Jesus. Então você não está sozinho nesse deserto. E quando você sair desse deserto, vai ter elogio, vai ter aplausos. Percebe que Jesus estava no deserto durante 40 dias sendo tentado. Depois que ele passa por todo tipo de tentação, concluindo todo tipo de tentação, a Bíblia diz que o diabo se afasta de Jesus e Jesus vai ensinar. E quando ele ensina, todo mundo elogia ele. Percebe? Depois do deserto tem elogio. Depois desse deserto vai ter aplauso para a tua vida. Vai ter admiração para a tua vida. Mas primeiro é deserto, depois elogio. Irmão, Deus nunca vai te dar algo sem primeiro você passar pelo deserto, sem primeiro você passar por dificuldade. Eu tenho muitas bases bíblicas, pela graça e misericórdia, para explicar a respeito disso. E eu vou ser muito breve. Você lembra de Davi? Davi, para poder alcançar a riqueza de Saul, Saul disse o seguinte, ó, quem passar por Golias vai receber riqueza do rei, a casa de seu pai não vai pagar imposto, e eu vou dar minha filha em casamento. Davi fica sabendo disso. Davi decide enfrentar Golias para receber riqueza do rei, para receber a filha do rei. Percebe? Antes de ter a honra do rei, primeiro tem que passar por Golias. Golias é o gigante, é o problema. Irmão, tem que passar por dificuldade, não tem como. Deus jamais vai te dar algo sem primeiro fazer você passar por problema.
Deus jamais vai te dar algo de mão beijada. Você vai passar por problema. Você vai passar por luta, por dificuldade. Você vai passar por desertos da vida. Você lembra que Deus disse para Moisés, em Números 13, Moisés, diga para os filhos de Israel que eu vou dar para eles a terra de Canaã. É uma terra que mana leite e mel. Moisés vai enviar os espias. Quando chega lá, os espias vão ficar 40 dias na terra. E eles vão voltar e vão falar, Moisés, a terra que o Senhor nos deu é uma terra muito boa. Só que tem um porém, Moisés, vimos ali gigante. Vimos ali Eteus, Jebuseus, Ferezeus, Amorreus. Vimos ali os filhos de Anak. Quem eram os filhos de Anak? Descendente de gigante. Olha que tremendo. Deus disse que daria terra. Só que Deus não revela gigante. Porque Deus jamais vai te dar uma coisa, irmão, sem primeiro sem primeiro você passar por dificuldade. É luta, irmão, é batalha. Jamais vou pregar para você o evangelho de porta larga. Jesus disse, a porta que leva para a vida é estreita e difícil é o caminho que leva para a vida. Agora o caminho largo muitos encontram. Percebe, irmão? A porta estreita é poucos que passam. O caminho largo muitos encontram. O caminho largo que ele fala é o caminho do mundo, é o caminho da sua carne, que você faz o que você quer, vai para onde quer, fala o que quer, escuta o que quer. Esse é o caminho largo. Agora aquele que pertence a Cristo, verdadeiramente, deve renunciar, deve passar pela porta estreita. A porta é estreita. O que é uma porta estreita, irmão? Porta estreita é uma porta que você passa com dificuldade. Caminho largo é o caminho que você passa sem dificuldade. Porta larga é uma porta que todo mundo passa. É uma porta que é ampla para muitas pessoas passar. Agora, porta estreita é porta que poucos passam. É porta que poucos encontram. Jesus disse 2 caminhos, ele vai citar esses 2 caminhos. Ou o caminho largo ou o caminho estreito, você escolhe. Eu prefiro passar pelo caminho estreito do que passar pelo caminho largo. O caminho estreito eu sei que é o caminho correto. O caminho largo eu sei que é um caminho que eu passo sem dificuldade, irmão. E não é esse caminho que Jesus quer pra gente. Jesus disse, eu sou o caminho que Jesus fala é o caminho estreito. Olha para Cristo, olha como que ele viveu aqui na terra. Ele viveu orando, viveu em santidade, renunciando, falando da palavra, viveu para com Deus. Por isso que a Bíblia diz que Paulo, ele vai citar, ele fala assim, ó, considere-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele vai tomar Cristo como exemplo, ele vai dizer, ó, olha Cristo, morreu para o pecado de uma vez por toda, mas vive para Deus. Percebe, morreu para o pecado, mas vive para Deus. Do mesmo modo vocês, considerem-se mortos para os pecados e vivo para com Deus em Cristo Jesus. Ele vai tomar Cristo como exemplo, morto para o pecado e vivo para Deus. Morra para a carne e viva para Deus. Essa é a porta estreita. Essa é a porta estreita. Agora a porta larga, muitos querem. A porta larga é que você faz o que você quer. A porta larga é que você escolhe o mundo. Você bebe, se prostitui, vive na carne, fala palavrão, fala o que você quiser. Essa é a porta larga. A porta estreita é a porta da renúncia, rapaz. Aleluia, glória a Deus. Você escolhe qual direção você toma. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu.